aqui, obrigado, Lucas. Agradecer as lideranças que se comprometem a estar conosco. Agradecer por você que veio. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Rodolfo David, sou pastor auxiliar aqui na Igreja Nazaré de Mojimirim, sou pastor da juventude, coordenador da área 5 da JNI, e é uma honra, um privilégio poder tê-lo aqui na nossa igreja em Mojimirim, poder louvar a Deus contigo. Quero agradecer aqui ao meu mano Cauê, de longa data, pastor da juventude lá de Jaguariúna. Deus abençoe tua vida, obrigado por, juntamente com o André, que é o líder, está agarrado conosco aí. Deus abençoe vocês, essa juventude abençoada, linda, poderosa, cheia da presença de Deus. Agradecer o Helder e toda a juventude ali de Cosmópolis por agarrar conosco, por nos ajudar, por participar, interagir. Deus abençoe, continue acrescentando e derramando bênçãos ali em Cosmópolis. Agradecer o Joe, Deus abençoe tua vida, Joe, que juntamente com o pastor da igreja lá em Engenheiro Coelho, o Ricardo, Deus abençoe o pastorzão, Joe, toda a igreja de Engenheiro Coelho, Deus abençoe vocês. É uma honra, um privilégio tê-los, e que Engenheiro Coelho seja inundado pela presença de Deus, porque lá precisa muito da presença de Deus, e que vocês sejam agentes de Deus para manifestar poder e glória naquele lugar. Agradecer meu pastor que está lá no fundo, ó, pastor Zé Roberto. Deus abençoe tua vida sempre pela confiança, honra e por caminhar junto. Deus abençoe tua vida e por todos vocês, todos que trabalharam. E agradecer ao Lucas, que é a nossa liderança aqui de Mojimirim. Deus abençoe, Lucão, aquele que ministrou louvor aqui, foi o primeiro, ele é o líder da juventude aqui. Deus abençoe, obrigado por agarrar com a gente, por estar conosco aqui. Deus abençoe tua vida, é sempre uma alegria. Louvado seja Deus. O culto distrital, para quem não sabe, ele é feito anualmente. Nós fazemos, na verdade, 2 cultos distritais, só que devido à pandemia, o ano passado nós não fizemos, devido a tudo aquilo que nós estávamos enfrentando, e você sabe muito bem disso, e aí nós não pudemos fazer. Aí esse ano nós ainda estávamos no primeiro semestre pensando como faríamos, e nós já tínhamos em uma situação lá atrás usado esse modelo de área. E aí nós conversando com o pastor Fábio, ele falou, ó, vamos fazer da forma como nós fizemos lá atrás uma vez, ainda quando era o pastor Sandro, o pastor presidente da JNI. Nós vamos fazer por área, e deu certo, louvado seja Deus. Remanejamos as datas até chegar no dia 20 de novembro, e Deus preparou essa data para nós adorarmos aqui como área 5. A área 5 ela vem desde Paulínia para cá. Então essa é a nossa área, essa é a área da JNI que você pertence, e louvado seja Deus, porque é uma área linda, cheia da presença de Deus, abençoada. Você não crê nisso, irmão? Olha para o irmão que está do seu lado. Se você não concordar muito, você olha com fé, que aí você vai. Antes de nós entrarmos na palavra, aqui já feito os agradecimentos, eu quero deixar alguns avisos para vocês. Nós queríamos ter preparado alguma coisa para a gente ter aqui uma cantina, uma lanchonete, algo depois. Mas ainda como nós estamos num processo, ainda que nós não sabemos como que reagiriam com relação à igreja, apesar de estar liberado 100%, tudo, mas nós achamos mais prudente não fazer por uma questão aí de higiene, né, saúde, enfim, nós pensamos nisso, repensamos e decidimos não fazer. Mas nada impede você de ter comunhão, de você depois sair. Mojimirim aqui, se você descer essa avenida, você vai ter Burger King, você vai ter McDonald's, você vai ter Pizza Hut, mas lá no final você vai ver Domino's, você vai ter Subway, você vai ter pizzaria, esfirraria, pastelaria, lanchonete. Irmão, coisa para comer é o que não falta, tá bom? E louvado seja Deus, porque eu fui líder de jovem 5 anos, irmão. Líder de jovem, Deus dá graça. Então você fala com o seu líder. Ó mistério, ó. Deus derrama, irmão. Mas nada impede de você ter comunhão. Tem pastel, irmão, de R$5. Aqui em Mogi você acha. Se quiser ir mais um pouquinho à frente, Mogi Guaçu você acha. Tem tudo. E eu creio que você não vai ficar sem ter comunhão, sem ser abençoado. E ao final do culto, nós temos o nosso stand ali na frente. Do lado do nosso stand nós estamos vendendo pão de mel. Eu não lembro o preço, Lucas. R$3,50 é bom, irmão. Pensa no pão de mel bom, gostoso. Nós temos só 80 unidades. Então se você quiser voltar aí na sua van, no seu carro, saboreando um pão de mel delicioso, levar para a tua casa, no final você procura a JNI ali. Nós temos o pão de mel todo sacadinho, bonitinho ali para você levar para casa. E do lado nós temos o nosso stand de foto. Não deixe de ir embora
sem bater foto, tá bom? Bate foto lá, e não bata só com quem você conhece, irmão. Isso aqui é dica para quem está solteiro, hein? O povo já começa, glória, aleluia. Bate foto com todo mundo, irmão, de máscara, com todos os cuidados que você precisa tomar. Na hora da foto você dá uma tiradinha de leve. Quem sabe sua bênção está aqui? Tem gente até levantando. Aleluia. Mas bata, interaja. Não vai embora correndo não, amanhã é domingo, tá bom? Eu sei que você fica na expectativa de ir para a escola bíblica, né? Que você quer dormir logo, porque você não vê a hora de chegar amanhã cedo. Nós temos culto amanhã aqui 10 horas da manhã. Você não vê a hora de estar aqui 10 horas da manhã para cultuar. Eu sei disso, jovem, eu sei disso. Mas dá tempo de você tirar uma foto, de você curtir, de você adorar, brincar ali, conversar, interagir com outras pessoas e ser abençoado. Amém? Só os solteiros deram amém, mas eu vou ficar feliz porque os solteiros vieram comigo. E o último aviso antes de nós lermos a palavra, quero fazer um convite para vocês. Dia 18 e 19, o Oséias vai colocar ali para a gente. Nós estaremos realizando aqui o nosso especial de final de ano. O Ministério de Dança Viva vai estar realizando nos dias 18 e 19 de dezembro, especial de fim de ano. É um espetáculo sensacional que Deus colocou no coração desse pessoal. Então eu quero convidar você. Eu sei que dia 19 é um domingo, você tem culto na tua igreja, você tem que ir no culto da tua igreja. Mas no dia 18, se você puder, se você quiser, se não tiver atividade na tua igreja, não tiver nenhum evento, não tiver JNI lá e alguma programação já preparada, vem estar conosco. Dia 18 é um sábado, Cauê, todos os líderes que estão me ouvindo aqui. É lindo, irmão, aquilo que Deus está colocando, tem colocado no coração desse ministério. Vai ser um especial que Deus vai falar muito ao teu coração. Então se você pode, dia 18 às 19h30, vem estar conosco. 1 hora de espetáculo, 1 hora e pouquinho, e eu creio que você vai, quase 2 horas na verdade, né? Mas, para te dar a coragem de estar aqui, tá bom? Mas é lindo, irmão, você nem vai ver passar. Vem estar conosco, eu creio que vai ser bênção, em nome de Jesus. Esse aqui é o nosso convite para você, estar conosco. Dia 19 é culto na sua igreja, mas dia 18, se você pode, esteja conosco, em nome de Jesus, amém? Bênção de Deus. Abra comigo tua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 10. Quero agradecer meu mano aqui, obrigado por ficar comigo aqui. O tema do nosso culto distrital em todas as JNIs é imparáveis. E nós cremos nisso, que Deus está levantando e tem levantado e sustentado uma geração de imparáveis. Talvez muitas coisas se levantaram para impedir você de estar aqui nessa noite, mas porque nós somos imparáveis, nós estamos aqui, e louvado seja Deus porque nós estamos aqui. Mas nós não somos imparáveis porque nós somos bons em algo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E por isso nós somos imparáveis, porque Ele nos encoraja, nos motiva, nos carrega e nos faz continuar, para que nós não paremos em meio às lutas e às circunstâncias adversas. E eu tinha tantos personagens que eu poderia falar, mas tem um personagem em particular que fala muito ao meu coração, quando o tema é imparáveis, é não parar, é não desistir, é continuar, é perseverar. E esse homem, esse personagem da noite de hoje é Pedro. E eu quero levar você aos 10 primeiros versículos do capítulo 20, para que você entenda algo, e depois nós vamos discorrer toda a mensagem no capítulo 21 do mesmo Evangelho de João. Você achou? Amém? Diz assim: no primeiro dia da semana, ainda de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro segundou e chegou e entrou no túmulo.
Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava como os lençóis, mas enrolado num canto à parte. Então os outros discípulos que haviam chegado primeiro, então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, e ele viu e creu. Versículo 9: pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Versículo 10: e os discípulos voltaram outra vez para casa. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos porque a tua palavra ela foi aberta, ela foi lida, e como sempre, Senhor, que ela venha gerar vida aos nossos corações. Senhor, obrigado pela tua igreja, por essa juventude que está aqui, por nos permitir chegar, ó Deus, para te adorar, para cultuar, para celebrar o teu nome. Mas nesse momento, Senhor, os nossos ouvidos, nosso coração está atento ao falar do Senhor. Senhor, para ouvir a tua palavra, que o Senhor ministre no mais profundo do nosso ser, porque a tua palavra ela tem poder, ó Deus, para trazer vida, para renovar, para restaurar, para vivificar, para colocar de pé. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença neste lugar. Que ela encontre liberdade em nós, e que nós venhamos a diminuir para que o Senhor cresça. E ao Senhor seja toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus, amém. Você crê nisso? Então o tema da mensagem, como você sabe, é imparáveis. E quando eu leio esse texto, e quando eu entendo aquilo que Jesus está fazendo na vida de Pedro, eu começo a compreender algo na minha vida e na tua vida. E eu quero que você olhe para essa pessoa mais bonita que está do teu lado e diga para ela assim: você não serve nem para desistir. Você não serve nem para desistir. Quando eu olho para aquilo que Jesus está fazendo na vida de Pedro, para tudo aquilo que Pedro viveu, para tudo aquilo que Pedro desfrutou, pela situação na qual Pedro nega Jesus, e agora a situação na qual Pedro se encontra, eu percebo que existe um Jesus que nos ama de tal modo que Ele continua cuidando de nós, independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo. E Ele continua, por intermédio do Espírito Santo de Deus, trabalhando para que eu e você não venhamos a parar, para que eu e você não venhamos a desistir. É interessante que quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber Maria Madalena chegando na madrugada, ainda escuro, e percebendo a pedra do túmulo de Jesus removida, e ela entra ali num certo desespero. Ela volta para onde estão os discípulos, ela diz assim: levaram o corpo do mestre. E aí os discípulos ouvem aquilo, e a Bíblia diz que 2 deles partem em retirada até o túmulo, e aí os 2 corriam juntos, mas de repente, João ele corre mais, e ele chega primeiro, mas não entra. Ele se abaixa e começa a olhar ali embaixo as coisas e como está, e ele vê o lençol todo mexido. E eu fico pensando Pedro nesse caminho, porque quando eles estão correndo, de repente João para, e Pedro reduz a velocidade, e ele começa a pensar. E aqui eu conjecturo com você algo. Pedro dizendo: eu neguei Jesus, eu disse que morreria com Ele, mas não morri. Pelo contrário, quando eu tive a oportunidade de morrer, eu não morri, eu não me entreguei, eu neguei. E mais do que isso, eu não neguei uma vez, eu neguei 3 vezes. Por 3 vezes eu neguei a Cristo, e agora o corpo dele sumiu. O que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer lá? E talvez seja o seu sentimento nessa noite, porque alguma coisa que tem acontecido tem impossibilidade de você viver a plenitude daquilo que Jesus quer que você viva. Talvez algo que você cometeu, talvez algo que você ouviu, talvez algo que aconteceu com você, jovem, que tem impossibilidade de você de entender que o amor de Jesus por você é infinitamente maior do que aquilo que te afasta da presença dele. E ele é poderoso para tocar em você, para gerar em você arrependimento, para te chamar de volta para perto, e para fazer em você aquilo que nenhum homem vai fazer, aquilo que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Ele pode usar a tua vida de uma maneira que você nunca imaginou poder ser usado para a glória dele. E aí Pedro chega, e diferente de João, Pedro entra. Pedro impulsivo,
Pedro não consegue parar na porta e olhar, ele entra. E Pedro vê algo que João não viu. A Bíblia diz que quando João olha, ele vê os lençóis envoltos jogados, mas quando Pedro entra, ele vê os mesmos lençóis, mas ele vê um lenço. Lenço esse que foi posto na cabeça de Jesus, e esse lenço não está jogado como o lençol, ele está enrolado num canto. E Pedro entende algo, porque Pedro cresceu num contexto judaico. Se tinha alguém que entendia a história e os costumes judaicos, era Pedro. E existia um costume no tempo judeu que funcionava mais ou menos assim: quando um servo ele punha a mesa, seja para um café, para uma refeição, ele enrolava os lenços que nós chamamos hoje de pano de prato, guardanapo, bate-mão. Nós descobrimos até que tem bate-mão essa semana. E os servos colocam nos cantos da mesa ao lado dos pratos. E quando o seu senhor ele vem para comer, o servo se retira e fica de canto, apenas observando. O senhor come, se alimenta, limpa a sua boca, limpa as suas mãos, joga o lenço e sai. Quando o servo vê aquilo, ele sabe que o seu senhor saiu e não voltará. Ele pode retirar a mesa, limpar a mesa. Mas quando ele observa e percebe que o lenço não foi mexido, existe um significado sobre isso. É que ele vai voltar. Eu acho que você não entendeu, eu vou dizer de novo. Pedro olha e vê o lenço enrolado, arrumadinho. Podia estar bagunçado como lençol, mas não está, está arrumado. Jesus está dando um aviso para Pedro, ele está dizendo assim: eu vou voltar. Ele vai voltar, meu irmão. E é por isso que nós não paramos. É por isso que as adversidades não podem nos parar. É por isso que os problemas não podem nos parar. É por isso que aquilo que você está vivendo na tua casa jovem não pode te parar. É por isso que os medos do futuro não podem te parar. É por isso que as interrogações da adolescência não podem te parar. É por isso que as tentações e as provas e as propostas do inimigo para que você peque não podem te parar. Porque você não está caminhando naquilo que os seus olhos veem. Você está caminhando para aquilo que ele não vê. E a Bíblia diz que existe uma coroa reservada para você. Existe um banquete, um nome que ninguém conhece, uma pedrinha branca, e ele vai voltar. Você crê nisso? Por isso que nós não paramos, é por isso que nós não desistimos, é por isso que nós continuamos caminhando. Mas mesmo depois de ver isso, nós vamos para o capítulo 21, e aqui eu quero discorrer a mensagem com você. Você conhece a história de Pedro? Pedro ele foi encontrado no mar, no lago de Genezaré, no mar Tiberíades. E ele estava pescando aquilo que nós chamamos de pesca milagrosa, maravilhosa. Você conhece a história? A Bíblia diz que ele pescou a noite inteira juntamente com seus amigos especialistas em pescaria, e eles não pescaram nada. Mas pela manhã eles têm um encontro com Jesus. Jesus vai emprestar o barco de Pedro. Jesus vai fazer um culto ao ar livre usando o barco de Pedro. Imagina Pedro cansado, Pedro frustrado, Pedro desanimado, porque a sua fonte de renda não deu certo. Talvez aconteça só com Pedro, não acontece com a gente. Quantas vezes você teve que subir no altar frustrado? Quantas vezes você teve que ir para a igreja cansado? Quantas vezes você teve que fazer aquilo que Deus mandou você fazer, não na vontade, na gana que você gostaria de estar, mas você foi. E Pedro empresta o barco para Jesus. Jesus faz um culto naquele lugar. Eu costumo dizer que Jesus entrou no barco do Pedro para entrar no Pedro do barco. E aí Jesus então vai fazer um culto, e depois de terminar esse culto, ele fala: Pedro, vamos um pouquinho mais profundo. Pedro lança a rede. Pedro vai falar para ele: Senhor, nós pescamos a noite inteira,
Se tem alguém que entende pescaria aqui, esse alguém sou eu. Nós pescamos a noite inteira, não pescamos nada, mas debaixo da tua autoridade, da tua palavra, eu vou lançar a rede. A Bíblia diz que eles lançaram debaixo da palavra de Jesus, e tinham tantos peixes que eles deram sinal para o outro barco vir para fundo e também levar os peixes com ele. Depois disso, quando eles já estão na beira do mar, no lago de Genezaré, Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, a partir de hoje você não é mais pescador de peixe. De hoje em diante, você é pescador de gente. Daqui em diante você é pescador de homens. Daqui em diante você é pregador de boas novas. Daqui em diante você não vai lançar sua rede para pegar peixe, você vai lançar a rede do Evangelho para alcançar vidas. E aí Pedro caminha com Cristo cerca de 3 anos a 3 anos e meio. Jesus corta a orelha do aprendiz ali de sacerdote de Malco. Pedro vai fazer isso ali naquela situação pré-crucificação, quando estão retirando Jesus, aprisionando Jesus no Getsêmani. Pedro, alguns instantes, algumas horas antes, vai dizer para Jesus: Jesus, se necessário for, eu vou até a morte contigo. O mesmo Pedro que outrora vai dizer: Jesus, não morre não, e Jesus vai repreendê-lo, dizendo: para trás de mim, Satanás. O mesmo Pedro que curou, o mesmo Pedro que sarou vidas por intermédio daquilo que Jesus estava fazendo. O Pedro de tantas experiências como eu e você, agora é o Pedro que se vê na condição de negar. Agora é o Pedro que se vê na condição de não declarar que ele é servo de Jesus. E isso acontece conosco. Nós sabemos que fomos chamados, nós sabemos o porquê fomos chamados, nós sabemos para que fomos chamados e por quem fomos chamados. Nós vivemos experiências sobrenaturais com Jesus, mas existem momentos das nossas vidas que só está nós, e nós negamos. Nós negamos quando nós olhamos o que não devemos olhar. Nós negamos quando nós tocamos aquilo que nós não devemos tocar. Nós negamos quando nós fazemos aquilo que nós não devemos fazer. E Pedro nega. Agora Pedro está com o mesmo sentimento que eu e você ficamos depois do pecado. O sentimento de derrota, o sentimento de frustração, de decepção, o sentimento de que não tem mais jeito para mim, não tem mais esperança. E aí até acontece algo que poderia animar Pedro, mas não anima. Como talvez está acontecendo para te animar e não anima. E aí Pedro vai começar a dar alguns sinais que muitas vezes nós, quando estamos prestes a desistir, nós damos. E no versículo de número 1, a Bíblia diz, do capítulo 21, depois disso o que? De toda essa situação que eu discorri, a Bíblia diz que Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar Tiberíades, o mesmo mar. Foi assim que ele se manifestou, e estando juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Versículo 3, a Bíblia diz: Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. A primeira coisa que eu observo quando nós estamos prestes a desistir, nós voltamos aos velhos hábitos. Lá atrás Jesus falou para ele: Pedro, você não vai mais pescar peixe, você vai pescar gente. E agora ele está no mesmo mar, na mesma situação, no mesmo momento, mas ele está tão frustrado que ele se esquece daquilo que Jesus falou para ele, e ele começa a fazer aquilo que ele fazia outrora, que Jesus falou que ele não podia mais fazer, que ele não faria mais. Ele começa a fazer aquilo que é antigo. E quando nós nos distanciamos da presença de Deus, nós damos legalidade, espaço para que o nosso eu, para que o inimigo comece a colocar em nós pensamentos antigos, atitudes antigas. Talvez você não
não fala palavrão há tantos anos, porque Jesus mudou tua vida, mas de repente você volta a falar. Você estava tão firme de tal ponto que sua mãe olhou e falou assim: é outra filha? É outro menino que colocaram aqui em casa? Mas de repente você vai se distanciando, e aquela pessoa obediente, comprometida, que como o Helder disse aqui, gosta de lavar louça, acorda sábado, 7 horas da manhã, para lavar louça, para lavar o quintal, para ajudar a mãe. Falar: a hora que minha mãe acordar, ela vai ter uma surpresa. A mãe acorda e tem uma surpresa, você está dormindo já. Aí de repente essa pessoa, ela começa a voltar naquela pessoa que não respeitava mais, que desobedecia, que não fazia aquilo que era certo fazer. Porque quando nós estamos prestes a desistir, a primeira coisa que nós queremos abandonar é as coisas de Deus. Nós não abandonamos o amigo, nós não abandonamos o Instagram, nós não abandonamos o Facebook, nós não abandonamos a Netflix, nós não abandonamos aquilo que dá prazer à nossa carne. Nós queremos abandonar as coisas de Deus. E nós falamos aquilo que as pessoas, na maioria das vezes, falam: eu não quero mais saber de Deus. Deus não me ama. Deus não tem nada para minha vida. E aí a gente começa os velhos hábitos. Só que os velhos hábitos levam às velhas frustrações. Os velhos hábitos não afetam só você, afetam todos que estão próximos de você. A Bíblia diz que quando Pedro diz: eu vou pescar os seus discípulos, os discípulos de Jesus, aqueles que estavam com ele, diz: nós vamos também. Jovem, eu quero dizer algo para você. Tem amigo seu que está olhando para a tua vida, e ele só não para porque você não parou ainda. Tem parente seu olhando para a tua vida, e ele só não largou tudo porque ele está olhando para você. E aí Pedro fala: eu vou, e os discípulos falam: eu vou também. E os velhos hábitos trazem velhas frustrações, porque a Bíblia diz que naquela noite eles não pescaram nada. Eu fico imaginando Pedro dizendo: eu já vi esse texto antes, eu já vi esse filme. Eu fico imaginando, sabe quando você tem um déjà vu? Fala: parece que eu já vivi isso. Era Pedro dizendo assim: rapaz, conheço essa história. Quando nós estamos prestes a desistir, a primeira coisa que nós fazemos, nós retornamos aos velhos hábitos. Versículo 4, a Bíblia diz: ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Não reconheceram que era Jesus. Jesus, porém, lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Segunda coisa que acontece quando nós estamos prestes a desistir: esquecemos as coisas de Deus. Irmãos, eles andaram 3 anos e meio com Jesus. Eles caminharam, comeram com o mestre. E de repente Jesus aparece novamente diante deles, lá na orla do mar de Tiberíades, e diz para ele: filhos, vocês têm o que comer aí. Mas a Bíblia diz que eles não o reconheceram. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você está prestes a desistir, o segundo sintoma, a segunda característica que acontece, você começa a se esquecer das coisas de Deus. E não porque Deus quer, o Espírito Santo quer, mas é porque você vai se distanciando. Você vai andando tão longe que você esquece das experiências que você teve. Você se esquece que no secreto, quando você chorava, a presença dele te abraçava. Você se esquece daquilo que ele fez em você e através de você. Mas Jeremias vai dizer: trago à memória aquilo que me dá esperança.
Essa noite Jesus reservou para que você traga à memória aquilo que Deus fez na tua vida lá atrás e que talvez você não está experimentando hoje. Você está até na igreja, você está até servindo, mas você sabe que não é igual. Você sabe que tem mais, porque você já experimentou mais de Deus. Você já experimentou a ponto de dizer: eu não quero outra coisa a não ser a presença dEle. Mas a Bíblia vai falar que nós precisamos retornar ao primeiro amor. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando o tempo vai passando, nós vamos nos esfriando. E sabe de quem depende esse fogo no relacionamento? Nós. Porque Ele já é fogo. Quem é casado aqui entende o que eu vou dizer. Quem está namorando também, mas não tanto como casado. Esses dias minha esposa virou para mim e falou assim, esses dias há um tempo atrás, porque eu melhorei. Ela disse: nossa, você não é tão igual quando a gente namorava. Mas quando a gente namorava, a gente não tinha praticamente nada para fazer, né? A não ser namorar, ficar junto. Agora tem tanta coisa que a gente acaba esquecendo daquele amor do começo, que o coração acelerava, que a gente queria estar junto, não via a hora de estar junto, que a mão suava quando estava junto, tinha borboleta na barriga, né? Eu não entendo como funciona, mas tem gente que sente. É aquele vazio, né, irmão? Eu já tenho dor mesmo. Tem borboleta, tenho dor. Você ri, irmão, porque você já passou por isso. A menina é toda meiga. Ela fala assim: nossa, eu te vejo dar uma borboleta na barriga. O menino já todo bruto, né? Ele vira e fala assim: nossa, meu já dá uma vontade no banheiro, a diarreia que aperta, a cólica. E o menino, ele tem esse jeito todo amoroso de colocar as suas palavras, né? Mas o tempo vai passando, e a hora que a gente vê, depois de casado, a gente está cuidando dos filhos, cuidando dos afazeres da casa, cuidando do trabalho, cuidando do ministério, e tantas coisas que ocupam a nossa vida, normal. E aí a gente começa a caminhar dentro de casa como se nós fôssemos dois amigos. E quem depende de voltar ao que era antes? Nós. Alguém tem que olhar e falar: ei, não está certo, porque nós já experimentamos o que é o amor. Nós precisamos voltar. Mas às vezes você está tão distante da presença de Jesus que você nem lembra como é. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para trazer a memória e dizer para você que você é amado, que tem muita coisa para acontecer na tua vida ainda, que Ele não se esqueceu de você, mesmo que você tenha se esquecido dEle, e que o mesmo amor do começo que Ele tinha por você, Ele tem hoje, mas Ele quer que o mesmo amor que você tinha no começo seja restaurado hoje, para que você viva o nome, aquilo que Ele tem para você, em nome de Jesus. E o terceiro sinal que Pedro vai nos dar está no versículo 5, que eu li um pedaço para você. Jesus, depois de aparecer na praia para eles não o reconhecerem, Jesus vai dizer: filhos, vocês têm o que comer aí? E eles responderam dizendo: não. Terceira coisa, quando nós estamos prestes a desistir, nós deixamos de manifestar vida. Jesus grita para eles, fala: filhos, vocês têm o que comer? Eles falam: não. Mas agora eu e você somos nova criatura em Cristo Jesus. Agora em nós habita o Espírito Santo de Deus. O pão vivo que desceu do céu agora habita na minha vida e na tua vida. Agora não só nós fomos alimentados, como nós podemos dar de comer. Mas quando eu estou longe, distante, me esfriando, vivendo uma apostasia, que é o retrocesso espiritual, eu deixo de ter vida. E eu vou te dar um exemplo.
crente cheio do Espírito Santo, jovem cheio do Espírito Santo, adolescente cheio do Espírito Santo. A casa está caindo, irmão, mas ele sai de casa para ser instrumento de Deus aonde ele passa. E a pessoa vira para ele e fala assim: bom dia. Ele: bom dia, Jesus te ama. Longe de Jesus. Bom dia para você, que hoje é segunda-feira, eu estou cansado. Bom dia para quem? Você ri, né, irmão? Você ri. Olha o Espírito Santo entregando. Porque eu estou passando para levar a vida. Eu paro no pedágio, eu levo vida. Eu paro no caixa de supermercado, eu levo vida. Um dia atendendo uma jovem, eu já contei isso aqui, mas é muito antigo, então eu posso contar de novo. Porque tem jovem que reclama, que fala: ah, Rodolfo, tem uma história sua que você repete. Mas essa é muito antiga. Nem minha mulher talvez vai lembrar, mas teve uma jovem que um dia virou para mim e falou assim: falei para ela: filha, onde você estiver, você tem que falar de Jesus, você tem que ser um instrumento de Deus. Ela diz: até no caixa de supermercado? Eu falei: até no caixa de supermercado. Ela falou: mas não tem ambiente, não tem clima para eu falar de Jesus no caixa de supermercado. Eu falei: mas que clima que você quer, filha? Você quer que as luzes ficam meia fase? Que desça os anjos tocando harpa? E de repente, como no High School Music Gospel, as pessoas que estão andando no corredor, elas começam a dançar: aleluia, aleluia. Eu acho que não vai acontecer. O clima é você que faz. Você vira para a pessoa e fala: você sabe que Jesus te ama? Mas sabe o que é isso, irmão? É desculpa que a gente arruma para não fazer as coisas de Deus. Ah, não tem clima. Não tem clima para a gente ficar rodando o dedo que nem um tonto naquele Facebook, naquele Instagram. Não pode ser qualquer hora do dia. Você está comendo, você está rodando o dedo. Você está no banheiro, você está rodando o dedo. Você está dormindo. Irmão, já aconteceu com você? Estava rodando lá que nem tonto. Eu dormi, caiu na minha testa. Acontece, irmão. Podia estar orando, né? É o Espírito Santo dando um tapa no celular, batendo. Você acorda, filho, vai orar. E a gente fica, tem clima para isso, não tem clima. Para assistir seriado não precisa ter clima, né, irmão? Pode estar calor, pode estar frio, pode estar com chuva, pode estar com sol, a gente assiste. Mas para falar de Jesus tem que ter clima. Sabe por quê? Porque a gente esquece que nós somos vida. Nós precisamos dar de comer. Porque nós temos o pão que sacia toda a fome. Jesus, quando multiplica, Ele está dizendo para os discípulos: não é a quantidade, é crer naquilo que eu faço na tua vida e através da tua vida. E agora Ele te confia esse maná, esse pão da vida. E Ele diz: reparta. Mas quando eu vou me distanciando, prestes a desistir, eu vou deixando de ser vida. E aí Jesus pede de comer, e os discípulos falam o que para Ele? Não temos. Só que eu quero dizer uma coisa para você, jovem: tem pessoa perto de você, esperando você oferecer o pão que só você tem. Eu sou de Mojimirim. Lá em Cosmópolis, Deus levantou você para fazer a diferença. Em Jaguariúna, Deus levantou você. Ah, Rodolfo, mas você não conhece Cosmópolis. Você não conhece Jaguariúna, Engenheiro Coelho. Engenheiro Coelho eu conheço. Conheço os outros também. Ah, lá é difícil, irmão. Tem alguém matando você para isso? Tem alguém te prendendo para isso? Então não é difícil. Ah, Rodolfo, mas você não conhece o povo de lá. Aonde você está, você tem que transformar o ambiente. Daniel não nasceu na Babilônia. Se dependesse dele, ele nunca moraria na Babilônia. Mas ele estava na Babilônia, e na Babilônia ele continuou sendo o mesmo Daniel. Porque o lugar onde você está não muda quem você é, a presença de Jesus sim.
Aonde Deus te plantou é o lugar que Deus quer que você dê frutos. Ah, mas eu queria. Hoje minha filha falou assim para mim: pai, quando eu casar, ela tem 5 anos, vai fazer segunda-feira. Quando eu casar. Eu mereço. Ela falou: pai, quando eu casar eu vou morar num outro lugar que fala outra língua. Eu ia para o banco de trás e falei: uai, você está aprendendo português agora? Você já quer morar num lugar que vai falar outra língua e casada? E depois nós negociamos isso, irmão. Vai que é um shake de Dubai, né, irmão? Daí vai que a minha bênção está aí. Minha esperança, né, irmão? Não nasci rico. Mas o lugar onde você está, talvez você queira estar em Dubai. Como eu queria também. Walt Disney. Como eu queria pregar o evangelho com o Mickey, irmão. Desviado. Mas estou aqui. Porque é aqui que eu tenho que dar fruto. O menino aqui vai ter um trem, tadinho. Porque é aqui que eu tenho que dar fruto. Ah, mas e se for lá em Nova York? Deus vai te levar para Nova York. Mas depois que você der fruto em Jerusalém. Jesus vira para os discípulos e fala: vocês serão minha testemunha depois que do alto forem revestidos de poder. Atos capítulo 1 versículo 8. E depois de revestidos de poder, ou seja, cheio do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, ou seja, dentro de casa, dentro do lugar onde vocês nasceram e foram criados. Depois na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aonde você está é lugar para você dar vida. E eu quero seguir e a gente encerrar dizendo que Jesus não nos deixa dessa forma. Por mais que você esteja aqui e entrou aqui pensando em desistir, existe um Jesus que não nos deixa desistir. Lembra que você disse no começo, você falou para essa pessoa linda do seu lado aí, que você não presta nem para desistir, porque não presta. É quando você acha que você vai parar, que o Espírito Santo te pega. Um dia eu falei para o Lucas, Lucas, a liderança é assim. Se você não parar, não pensar em parar, algumas vezes no dia, você achou que eu ia falar no ano, né, irmão? No dia, alguma coisa está errado. Se eu perguntar para o Cauê, você já pensou em parar em desistir? Com certeza. André, Helder, Pastor Ricardo, João, Pastor Zé Roberto, 29 anos de pastoreio, irmão, tenho certeza que já pensou. Caminho com ele, sei. Rodolfo, já. Quantos já pararam e pensaram em desistir? Muitos. Mas aí o Espírito Santo lembra que nós não fazemos para nós. Nós fazemos por amor ao próximo, por amor a Ele. Jesus não desistiu. Por isso nós estamos aqui. Ele sabia o que ele passaria e nós não suportaríamos passar, mas ele não desistiu. Tanto é que ele sabia que Pedro iria negar. Mesmo assim ele continuou amando. Ele viu Pedro negando, e ele continuou amando. E aí está Jesus na beira do mar. Está Jesus aqui nessa noite para não te deixar desistir. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus nos encontra no ponto inicial do fracasso. Jesus teve um encontro com Pedro no mar de Tiberíades, deu uma missão a ele, confiou algo a ele, e agora ele está no mesmo mar, no versículo 1 do capítulo 21, tendo um encontro com o Pedro agora frustrado. Jesus está aqui. Talvez você está frustrado, decepcionado, angustiado, até com ranço, com raiva, amargurado. Mas Jesus te encontra no ponto inicial do seu fracasso. E Ele diz: se você se arrepender daquilo que passou,
eu faço nova todas as coisas. Jesus vai ter um encontro com Pedro, para dizer que todos os dias Ele tem um encontro conosco. Segunda coisa que nós aprendemos, versículo 6. Então Jesus disse: joguem as redes à direita do barco, e vocês acharão o quê? Peixe, porque eles não tinham pescado nada de novo. Assim eles fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Segunda coisa que Jesus faz, Ele renova em nós o que é dele. Ele traz agora a memória de Pedro e dos discípulos, algo que eles já vivenciaram. Agora Pedro joga a rede, e de repente ele puxa a rede novamente, depois de uma noite de pesca frustrada, e a rede vem novamente cheia de peixe. Jesus está falando com você, Ele está trazendo à memória hoje coisas que você experimentou, coisas que você viveu. Tem gente aqui que ficou olhando o ministério de louvor e disse: ai, como eu queria tocar de novo. Tem gente que ficou olhando o ministério de dança, falando assim: eu queria dançar de novo. Tem gente que está me vendo pregar e falar: como eu queria pregar de novo. Talvez você ficou do lado de alguém que não parava quieto, tamanha presença de Deus, e ele pulava, ele balançava a mão, ele batia no céu, e ele te incomodava, e você falava: como eu queria sentir de novo. Mas Ele está te renovando nessa noite. Ele está falando para você: joga a rede de novo. Eu não mudei com você, você mudou comigo, mas eu estou aqui para renovar com você. Eu estou aqui para te levantar de novo. Eu estou aqui para dizer que nada pode te parar, a não ser a sua própria vontade de não me servir. Mas se você se levantar naquilo que Jesus tem para você, você é imparável. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema, eu não estou dizendo que você não vai ter decepção, eu não estou dizendo que você não vai ter adversidades, porque depois Atos vai nos mostrar a vida de Pedro. Mas eu estou dizendo que você não estará sozinho, porque aquele que te chamou, Ele é fiel e justo para te sustentar todos os dias da tua vida. Quando você chorar, Ele vai estar lá. Quando você passar por um momento de adversidade, Ele vai estar lá. E a última coisa que nós aprendemos no versículo 7: os discípulos e o discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, vira para Pedro e diz: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era Jesus, cingiu-se com uma túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Pedro estava lá nu, irmão, pescando, frustrado, amargurado com tudo, não se importando se tinha gente vendo, se não tinha gente vendo, porque chega uma hora da nossa vida que a gente fala: tô nem aí para ninguém, vou pecar mesmo, quero nem saber, quer me julgar, julga. E aqui eu quero abrir um parênteses, irmão, não é a igreja que te julga, tá? Não é o seu irmão que te julga, é a palavra de Deus, é ela que tem poder para te julgar. Então se você ainda tem amigo que vira para você e fala: mano, para, amiga, para, não se enrola com isso, deixa disso. Jesus te ama. Se você ainda tem esse tipo de pessoa, levanta a mão e diz: obrigado, Jesus, porque eles não estão te julgando, eles estão sendo instrumento de Deus, porque eles te amam, para continuar te mantendo firme nos caminhos e nos propósitos do Senhor. E aqui Pedro então está como muitas vezes nós ficamos: tô nem aí para ninguém. Tem uma música antiga, quem assistia Malhação, isso é da época do Helder, que ele estava aqui fazendo nostalgia, tipo direto Doutor do Tempo. Tinha uma música no Malhação que cantava assim: tô nem aí, tô nem aí. Não é louvor não, irmão, é música da Malhação. E aí tem gente que está levando a vida com Deus desse jeito: tô nem aí, tô nem aí. Mas se Jesus voltar,
de repente alguém vira para Pedro, João no caso, e diz: Pedro, é Jesus. A Bíblia diz que imediatamente ele se cobre. Terceira coisa que nós aprendemos, que a presença dele incomoda aquilo que está errado. Talvez tem coisas te incomodando, sabe por quê, meu irmão? Porque a presença dele está dizendo para você: para com isso. Você vai voltar para casa e aqueles velhos hábitos que você talvez estava fazendo, você vai tentar fazer e ele vai falar: já não vai mais ser igual. Pedro se cobre, ele cinge a si mesmo, porque ele estava ali sem roupa, ou seja, ele podia, diante de todo mundo, ele estava nem aí. Era João ali, era Natanael, quem passasse lá na beira via. Mas agora é a presença de Jesus. E a presença de Jesus incomoda. Porque aonde tem pecado, Jesus quer tirar para inundar com a presença dele. E aonde tem a presença dele não tem pecado. Por isso, meu irmão, se encha da presença dele. Busque mais dele. Se renda diante dele. E Pedro vai mergulhar no mar. Ele vai nadar. Agora talvez querendo não chegar. Você já correu querendo não chegar, irmão? Sabe quando você tem que trabalhar, que você acorda querendo não acordar? Mesmo sentimento. Ele estava correndo para o túmulo, não querendo chegar, para como é que vai ser? Eu neguei. Mas agora ele mergulha e ele nada, eu acredito que não na mesma intensidade, numa intensidade muito maior, porque agora ele vai ter um encontro com Jesus. E Jesus estava ali disponível para perdoar Pedro. E esse Jesus está aqui nessa noite para perdoar a tua vida, para dizer para você que eu tenho algo novo, para você ser imparável, para você não desistir, para você continuar na caminhada, para você alcançar aquilo que eu tenho para a tua vida. Deixa eu te perdoar essa noite e transformar a tua história. E Pedro vai ter um encontro com Jesus. E aí do versículo de 15 ao 17 nós vamos ter o famoso: tu me amas, tu me amas, tu me amas. E nas 3 vezes Pedro vai dizer: Jesus, eu te amo. Na primeira vez Jesus vai falar num termo grego ágape. No segundo ele novamente vai usar o termo ágape, mas no terceiro ele vai usar um termo filéu. Ou seja, agora Jesus está falando para Pedro de amor fraternal. Ele está dizendo: Pedro, agora você está entendendo o que é morrer pela minha causa. Agora você está entendendo o que é amar a igreja. A igreja que eu te confiei, que está estabelecida em mim. Quando eu perguntei: o que vocês acham? Quem vocês acham ser o Cristo? E você, cheio do Espírito Santo, disse: o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu te disse: Pedro, você é uma pequena pedra, e sobre essa rocha que sou eu, estou estabelecendo a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela, Pedro. Lembra, Pedro, quando eu disse para você que quando você se converter, você ia apacentar as minhas ovelhas? Agora eu estou respondendo para você, Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. Porque agora você está se convertendo, você está entendendo, Pedro. E o versículo 18 é muito interessante. Aqui eu quero encerrar, pedir já para o Lucas vir. Depois desse momento, Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu amo. E ele diz: então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Versículo 16 novamente, 17 novamente. Agora Pedro está sendo ali impactado por esse amor. Agora o Pedro que negava não existe mais. Agora o Pedro que voltava aos velhos hábitos não existe mais. Porque aqui ele está sendo tomado, ele está sendo cheio, ele está sendo envolto da presença de Jesus. E Jesus está dizendo: eu estou cumprindo agora, Pedro, aquilo que eu prometi para você. Eu disse que você apacentaria as minhas ovelhas. Eu estou entregando a minha igreja nas tuas mãos.
Eu estou confiando para você aqueles que eu morri por eles. E Pedro, eu vou te dar mais uma oportunidade. Versículo 18, a Bíblia diz que Jesus então disse para ele: em verdade lhe digo, que quando eras moço, você cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro cingirá e levará aonde você não quer ir. 19, Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de falarem isso, Jesus acrescentou: siga-me. Jesus está virando para Pedro, está dizendo: Pedro, lembra que você queria morrer por mim? Eu estou te dando essa oportunidade de novo. O Espírito Santo vai te tomar, Pedro, de tal forma que quando você era mais moço, você fazia o que você queria, você ia para onde você queria. Sabe quando a gente é adolescente, a gente é mais novo e fala: não vejo a hora de fazer 18 anos, para eu fazer o que quiser. É a maior fake news que contaram para você, irmão. Porque até os 18 só sua mãe manda. Depois dos 18 você tem sua esposa, você tem seu patrão, tem professor de faculdade, aí dá um monte de gente mandando. Mas enfim, aí você fala: quando eu fizer 18, aí sua mãe fica só olhando: tá bom. Aí quando você faz 18, ela fala assim: enquanto estiver morando debaixo do meu teto. Aí você fala: enganaram você de novo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vive sendo o dono do nosso nariz. A gente vai para a igreja quando quer, a gente faz aquilo que Deus nos chamou para fazer quando quer, do jeito que quer, na vontade que quer. Ah, é para Deus, Deus aceita não, irmão. Se nós formos analisar a oferta de Caim, ela era melhor que Abel. Deus não está interessado, Ele está interessado na intenção de coração. Qual a sua excelência, o que você pode dar, o que você pode entregar de melhor para Ele. E aí Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, até agora você fazia do seu jeito, mas agora vão te pegar pela mão, vão te levar em lugares que você talvez não queira ir, mas você vai, porque agora você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Há pessoas aqui nessa noite que o Espírito Santo de Deus está pegando pela mão. Você pode se colocar de pé. Há pessoas nessa noite que o Espírito Santo está dizendo: até hoje você fez do seu jeito, você andou da sua maneira, você fez da sua forma, mas eu estou te dando a oportunidade de novo de viver aquilo que você orou. Pedro disse: Senhor, se for necessário eu morro pela causa do Senhor. Quando ele teve essa oportunidade, ele não fez, mas agora Jesus estava dando para ele a oportunidade de novo. A diferença, Rodolfo, a diferença é que agora ele está cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Deus te prometeu algo, você orou pedindo a Deus, mas você parou com tudo, você desanimou no longo do caminho, mas o Espírito Santo está te pegando na mão hoje. Ele está desenterrando o ministério, Ele está desenterrando o sonho, Ele está desenterrando o propósito, Ele está desenterrando o chamado, Ele está desenterrando tantas coisas que lá atrás você achou que não tinha mais jeito. E Ele está dizendo: o Espírito Santo te pega pela mão hoje, para você ter a oportunidade de fazer aquilo que você prometeu que você ia fazer. Você prometeu que ia adorar, você vai voltar a adorar. Você prometeu que você ia pregar, você vai voltar a pregar. Você falou que ia entrar para aquela faculdade, você vai entrar. Você prometeu ser um filho melhor, você vai ser. Ele não te deixa parar, meu irmão. Você é imparável na mão daquele que tem todo o poder. Você crê nisso? Se você crê nisso, nós vamos adorar. Enquanto nós adoramos, para orar, eu quero convidar você a vir ao altar. Só você que precisa ser tocado pela presença dEle. Só você que precisa de algo novo da parte dEle. Só você que precisa lançar a rede de novo. Só você que precisa viver aquilo que você vivia. Só você que precisa ser restaurado. Sai do teu lugar e adore conosco aqui na frente.
aconteceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Deixa o Espírito Santo falar com você. Decidi Não se preocupa com quem está na sua esquerda, na sua direita, não. Se as lágrimas rolarem, deixa rolar. Não é vergonha para ninguém você chorar. Não é vergonha você sair do seu lugar e vir aqui para frente. Vergonha é Jesus voltar e você ficar. Não pares, Ele está vendo. Reconcilia com Ele hoje. Reconcilia, meu irmão. Suas lágrimas. Diz para Ele: eu quero voltar. Te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Se renda a Ele nessa noite. Só você que é imparável. Só você que entendeu o amor de Jesus para você, para sua vida nessa noite. Ele te conhece, meu irmão. Sai do teu lugar e vem adorar aqui na frente. Vem dizer: Senhor, me usa como o Senhor nunca usou. Ah, usa minha vida como o Senhor nunca usou. Olha das suas lágrimas e quando eu te falar, pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Então posso passar, pega a sua rede e posso passar. Não é hora de parar. Deus não tem como eu caminhar. Eu sei que é difícil, tô feliz quando tudo terminar. É necessário passar, a sua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem Aleluia. Volte-se para Ele hoje. A diferença do Pedro antes e do Pedro depois é gigante, meu irmão. O Pedro que nega agora é o Pedro que se coloca de pé diante do sinédrio. E a Bíblia diz que ao pregar o Evangelho, 3.000 almas se convertem. A questão não é o Pedro. A questão é a presença daquele que agora está no Pedro. Deixa o Espírito Santo tomar a tua vida, meu irmão. Deixa o Espírito Santo te encher como Ele nunca encheu.
Não pare diante das propostas, não pare diante das possibilidades de pecado, não pare diante daquilo que te afronta, daquilo que te afasta, daquilo que te interfere a tua espiritualidade, a tua santidade, a tua vida com Deus. Não pare, porque você é imparável, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. E quando você entende isso, você continua independente das circunstâncias, porque agora quem habita em você te sustenta para a caminhada. Não pare, porque nós somos imparáveis naquele que nos chamou, e a Bíblia diz que Ele nos chamou, Ele nos capacitou, meu irmão. Talvez nunca disseram para você que você tem um dom, que você tem um chamado, que você vale alguma coisa, mas eu quero te dizer nessa noite, por intermédio do Espírito Santo, você tem valor, você tem chamado, você tem propósito, você não nasceu por acaso, você foi escolhido para fazer a diferença na onde você está. Não pare, não pare. Pare com aquilo que te afasta da presença dEle, mas não pare de viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Senhor, nós nos rendemos diante da tua presença. Pessoas que se achegaram aqui, ó Deus, porque querem mais. Outros que ficaram na igreja, Senhor, mas que também querem, que estavam prestes a largar a rede, a abandonar, a parar com tudo, a desistir, desanimados, porque talvez hoje mesmo fizeram aquilo que não podiam fazer e negaram ao Senhor. Mas quando há arrependimento, há conversão. Quando há conversão, há transformação. Quando há transformação, o Espírito Santo toma pelas mãos e leva numa vida de santidade que glorifica a Deus em todas as coisas. Por isso não pare. Senhor, nos ajuda a não parar. Nos ajuda, Senhor, a recusar o banquete do pecado. Nos ajuda, Senhor, a recusar as propostas, Senhor Jesus, tentadoras. Nos ajuda, Senhor, a resistir em meio às circunstâncias, ao medo, às fragilidades, ao fracasso. Nos ajuda a continuar. Espírito Santo, nos ajuda, porque em Ti nós somos imparáveis. Porque nós caminhamos não olhando para trás, não para as coisas que ficaram, mas nós caminhamos olhando para o alvo, para frente, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós caminhamos para Ti, Jesus, e nós caminhamos guiados pela Tua presença. Em Ti nós somos imparáveis quando somos cheios da Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a não parar. Que 2021 que ainda resta, que 2022, 2023, aonde o Senhor chamou os Teus filhos, no ministério, na faculdade, no casamento, nos relacionamentos, tudo que o Senhor lhes confiar, que eles não parem, mas que eles levem vidas, que eles sejam vidas, que eles sejam cheios do Espírito Santo, para não parar, mas continuar a fazer a sua vontade. E só você que crê e que recebe, aplauda, glorifica, exalta, adora, porque Ele é digno. Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele, porque nele nós somos imparáveis. Aleluia. Você crê?
Você recebe? Aleluia. Nós vamos encerrar. Quero agradecer muito a sua presença. Aleluia. Muito você que veio, saiu lá da sua cidade. Enquanto eu agradeço aqui, eu quero chamar aqui o André, chamar o Helder, chamar o João, chamar o Cauê, chamar o pastor Ricardo, representando ali o engenheiro Coelho também. Muito grato pela presença de vocês. Espero que o Espírito Santo tenha falado fortemente com vocês. Que vocês saiam daqui para experimentar, e não só experimentar, mas viver aquilo que Jesus tem para a vida de vocês. Meu irmão, não há nada melhor do que viver o propósito de Deus na face da terra. Nada paga, nada se compara a permitir ser imparável na mão daquele que te chamou e te aperfeiçoa todos os dias da tua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quem é daqui? Amanhã 10 horas nosso primeiro culto, às 18 horas nosso segundo culto. Vem estar conosco, você aí da sua igreja, escola bíblica. Comece indo para a escola bíblica, cultão à noite. Eu creio que vai ser bênção de Deus. Amém? João, obrigado. Helder, obrigado. Bom contar com vocês. Lucas, cheguei. Contar com vocês no distrito. Louvado seja Deus. Obrigado, Cauezão. Pastor Ricardo, quero conceder a honra. Pastor Ricardo nos dá a bênção, em nome de Jesus. Pastor Ricardo, pastor ali, engenheiro Coelho, obrigado por trazer engenheiro Coelho, vocês aqui, Jaguariúna, e também Cosmópolis, e o Lucas, que trouxe Mojimirim. Aleluia, obrigado a todos que dança, louvor. Deus abençoe vocês. E aí, ó, a galera tá aqui, viu? Vocês descem aqui, Pizza Hut, McDonald's. Depois eles vão ficar bravos comigo, irmão. Deus abençoe vocês. Tá bom então. Benção, pastor Ricardo. Amém. Vamos orar. Ó Deus, te agradecemos por tua palavra. Ajuda-nos a tomar essa palavra em nosso coração, e o desafio que nós temos de ser jovens influenciadores, que levam a graça do teu nome e a esperança que há em Cristo Jesus. Assim como um dia Pedro encontrou-se contigo e o Senhor o comissionou para que ele realizasse a tua obra. Há muitos jovens aqui. O Senhor conhece cada um deles, suas vidas, suas histórias, e nós pedimos que aonde quer que estejam, em cada cidade aqui representada, que eles venham ser sal da terra e luz do mundo, e que o mundo ao vê-los possa glorificar o Pai Celeste. Leva-os debaixo da tua graça e da tua segurança, os cerca-os com teu poder e com teu Espírito Santo, e que cada vez mais possam ser chamas vivas do teu Evangelho e venham ser imparáveis pelo poder do teu Espírito Santo. Oramos com gratidão em nome de Jesus. O Senhor, que é teu Deus, te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti a luz do seu glorioso rosto, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz, e que o amor de Deus, que é o nosso Pai, a graça do seu Filho Jesus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, habite agora e pelos séculos dos séculos em nossos corações. Deus te abençoe. Vá na graça e na paz.